Olá, boa tarde para você que está em casa acompanhando a programação da TV Band Amazonas. 2012, ano eleitoral, mas quem pensa que o que está em evidência é apenas a discussão sobre a escolha de prefeito e vereadores se engana. Neste emaranhado político, dois outros pontos também se destacam. A questão do lixo e do descarte de resíduos sólidos aqui na capital. E ainda outra questão que tem dado dor de cabeça na Câmara e em todo o cenário político, o plano diretor aqui de Manaus, que não está adequado aos padrões. Esses são dois pontos importantes que nós vamos debater hoje aqui no Band Cidade Entrevista, onde os convidados são o vereador do PSD, Isaac Tayá, que também é presidente da Câmara Municipal de Manaus, e Jaime Cook, que é professor de Planejamento Urbano. Professor, vereador, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, obrigado pela entrevista. Professor, nesse primeiro momento em relação ao lixo, qual seria a forma mais adequada de descarte aqui na capital? Bom, eu não sou um especialista na área de resíduos sólidos, mas ele é um item importante dentro do planejamento urbano. Nós temos algumas dificuldades na nossa cidade que impactam diretamente sobre o problema do descarte, que é esse um problema central que afeta inclusive outros itens também da infraestrutura, do transporte, da rede viária, da distribuição de água, de esgotos, enfim, uma série de coisas que a cidade tem dificuldades, e o mesmo item sempre entra em discussão, que é a baixa densidade. Né? A cidade ela tem se espalhado excessivamente, houve um grande crescimento nos últimos anos da cidade em termos de população, mas nem sempre a gente se dá conta o suficiente de que esse crescimento foi muito maior em termos de espalhamento, de dispersão da cidade. Então isso torna inclusive o problema da coleta muito grande, porque as distâncias são grandes, né? E torna isso inclusive até certo ponto caro e ineficiente também a coleta. Agora, a parte dos resíduos também se fundamenta numa outra dificuldade. Nós precisamos de um plano específico para isso. Agora vai ser obrigado, até 2014 nós precisamos ter um plano, mas já deveríamos ter construído um destes. Agora, essa situação complicada do descarte do lixo, do resíduo sólido aqui na capital já foi parar na Câmara, né, vereador? O que é que foi debatido lá e o que é que vocês encontram de dificuldade para tentar dar um encaminhamento melhor para isso? Bem, existe uma interpretação equivocada das pessoas que estão submetendo o recebimento desse lixo. E pelo que nós temos o relacionamento da visita feita pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, eles nos relataram que esses locais não têm condições nenhuma no momento para serem capacitados como aterro. Eles são lixões. Então essa é a preocupação nossa, num planejamento estratégico da cidade, se discutir a fundo e mostrar o que nós queremos. Senão a cidade vai continuar tendo lixões. E o Brasil todo está se desmontando em relação a lixões. Inclusive estava em debate na Câmara uma possível criação de uma comissão, uma CPI para investigar isso. A que pé está agora? Bem, a CPI, nós não temos tempo hábil para aplicá-la mais. Nós temos um término do mandato, que termina em dezembro, e você, para formatar uma CPI, tem que ter no mínimo 60 dias para começar uma CPI. Então não é fácil fazer uma CPI. E eu acho que não seria um instrumento melhor nesse momento, que nós temos as formas judiciais que podem ser impetradas, de uma maneira que você pode bloquear e fiscalizar. Nós temos a vara do meio ambiente, em que nós temos que contar com a vara do meio ambiente, nós temos o Ministério Público, que tem que verificar essa parte também em relação a resíduos sólidos, e entender que tudo isso está acontecendo em Manaus, nós não podemos deixar a população colocar seu lixo ou seu entulho na frente da sua casa e não ter ninguém para recolher. Vereador, além disso, tem um grande impacto ambiental, né, professor? Como é que isso... nós temos aqui na cidade o que as autoridades classificam como um centro controlado, um aterro controlado de resíduos sólidos. Mas numa classificação mais específica, realmente seria isso ou seria mais um lixão a céu aberto, já que a gente não tem no aterro daqui uma divisão adequada, que tem em outras grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, na hora de jogar o lixo, fazer a divisão de resíduos hospitalares, resíduos domésticos. Como é que a gente classifica o impacto ambiental desse lixão que nós temos aqui em Manaus?
Bom, é óbvio que o lixão, ele contamina lençol freático, ele causa uma série de problemas e precisa de uma solução, sem dúvida nenhuma. E aí é um pouco controvertido. Alguns entendem que o nosso lixão é um aterro controlado, outros imaginam que não. Então, eu até nem gostaria de entrar muito nessa questão para não cometer nenhuma injustiça, nem para um lado, nem para o outro. Mas nós temos alguns problemas que vão, inclusive, além da própria contaminação. Nós temos o problema da distância também do próprio lixão, ou então aterro controlado do aeroporto, por causa da segurança dos voos, a questão do urubus, enfim, são problemas que precisam ser enfrentados, sem dúvida nenhuma. E grande parte do problema, ele certamente existe hoje por uma falta de um planejamento que foi garantido, que existiria, com a aprovação do plano diretor em 2002, quando foi prometido para a população que até 2004 nós teríamos um plano diretor de resíduos sólidos para a cidade, e até hoje nós não tivemos. Agora, por lei, é necessário que nós o tenhamos pelo menos até 2014. Agora, vereador, no meio desse impasse, de todo esse bloqueio que a população tem, desse desserviço que a população tem, como a gente pode encarar uma possível taxa do lixo? Seria um IPTU, basicamente, específico do lixo. Como é que está isso? Bem, isso é uma forma irregular de você jogar para a sociedade uma cobrança que deveria ser feita no comum acordo com a população. Nós temos uma lei do lixo que foi aprovada há 3 anos atrás, que vão querer aplicá-la agora, pela dimensão de uma área em metro quadrado. E isso vai gerar, segundo a tabela, um valor por quilo. E isso nós sabemos que não foi discutido com a sociedade. Mas, por outro aspecto, nós temos que lembrar que a reciclagem, quando você começa a separar os seus resíduos, você tem a chance de reciclar esse material. Existem trabalhos feitos que poderia ajudar e diminuir, porque a lei ampara quem recicla. Nós conseguimos emendar na época quem reciclasse em Manaus. Mas como é que você vai reciclar um material e vai vender para quem? Alguém tem que comprar isso. Então a prefeitura deveria ter um processo de recebimento dessa reciclagem em que ela diminuísse o IPTU daquele que reciclasse na sua residência. Ou então separasse. Existe um caminhão que visitou a nossa cidade, uma pessoa que em Campinas idealizou um caminhão que ele já vai se reciclando e separando o resíduo no próprio caminhão, em vários setores. Isso, se aplicarem nas prefeituras, poderia ser mais uma forma de captação de recursos e poderia ser investido em áreas sociais. Então, tem várias formas de você resolver esse problema, só que hoje nós vivemos um problema muito sério, que nós não temos o aterro. Vereador, agora na Câmara o senhor faz parte da base de oposição ao governo municipal, correto? Sempre fui. Tem alguma dificuldade, quando vocês querem chegar com um projeto até a prefeitura, alguma dificuldade de ser aprovado, de ser realmente avaliado, para trazer esse benefício à população? Nessa questão do lixo, por exemplo, vocês encontram alguma dificuldade? Sim, nós somos uma minoria, nós temos 13 vereadores que estão na oposição. Nós ganhamos uma Câmara ano passado, em que ela se tornou independente, consegue discutir temas polêmicos, porque antigamente ninguém discutia temas polêmicos, mas também nós perdemos algumas votações porque nós não temos a maioria. Então, hoje, com o plano diretor, nós estamos convocando a sociedade. Aquela base que é grande, ela vai ser entendida pela população que ela não está do lado da população se eles não adequarem a forma que é necessário para vencer aquilo que nós temos do problema do lixo, problema do transporte e outros problemas que são polêmicos na cidade de Manaus. Agora, professor, nessa questão do meio ambiente, mais uma vez, como é que a população poderia participar de uma forma mais efetiva, já que a gente encontra alguns bloqueios, como o vereador explicou aqui, na hora de se aprovar, na hora de se avaliar alguns projetos? Bom, quando nós discutimos questões ambientais, nós discutimos uma série de matrizes discursivas, digamos assim, em relação à questão ambiental. Então, tem a questão da eficiência. Nós precisamos ser extremamente eficientes, nós precisamos ser eficientes na construção dos aterros, nós precisamos ser eficientes na coleta, nós precisamos ser eficientes no acondicionamento, enfim. E outro item, outra matriz, digamos assim, importante na discussão em relação às questões ambientais é
é educação, né, também. Né? É óbvio que o poder público tem que fazer o seu papel, mas é necessário também que a população também trabalhe no sentido de começar a valorizar projetos, valorizar opções, digamos assim, que são ambientalmente mais adequadas e interessantes. Isso, inclusive, em relação ao lixo. Se a população não fizer em casa a separação, é óbvio que vai ficar muito difícil resolver o problema. Ok, professor vereador, eu preciso dar uma pausa no Bom de Cidade Entrevista. A gente vai para um breve intervalo comercial e daqui a pouco voltamos para falar sobre o plano diretor municipal aqui de Manaus. Não está nos padrões. Até mais.